Olá, graça e paz. Saúde a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos gravar um novo vídeo aqui para colocar no nosso canal, A Voz que Clama no Deserto. Amados, eu quero estar meditando aqui, compartilhando juntamente com os irmãos, a palavra de Deus, que fala lá em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras algumas diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas suas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e o que votares, paga-o. Melhor é que não vote do que votes e não pague. Amados, nós vemos aqui a palavra do Senhor falando a respeito da reverência nos cultos, né? E nos nossos dias de hoje está tão difícil. O homem moderno, ele não presta reverência quando está dentro da casa de Deus. Ele não tem uma reverência quando está na casa do Senhor. A primeira coisa que um servo de Deus, uma serva de Deus, um membro de uma igreja tem que ter diante do Senhor é na questão da pontualidade dos horários. Se o culto vai começar às 7 horas, ali naquele determinado horário, aquele membro tem que estar ali naquele culto, né? E hoje nós vemos que o culto começa às 7 horas e o povo, quando é 8 horas da noite, eles estão chegando na casa de Deus. Então, é um culto ali que ele presta só a metade a Deus, né? Ele dá aquela adoração só pela metade. E outra reverência que o povo tem que ter na casa do Senhor é com respeito à atenção do culto. Aonde quando o pregador estiver, né, o preleitor, ou aquele que está dirigindo aquele determinado culto, a pessoa tem que estar ali em atenção, mesmo que aquela pessoa que está dirigindo o culto não expressa nenhum tipo de atenção, mas você tem que estar ali, tem que ter ali aquela reverência, aquela atenção, aquela atitude de reverência àquele culto, né? Para que Deus ele venha se agradar. E uma outra coisa também, a qual nós acabamos de ler aqui pelo texto, é com respeito aos votos. Tem muita gente que entra na casa do Senhor e fala muita abobrinha, faz voto de tolo, faz um voto, mas não cumpre, e assim por diante. E isso acaba sendo desnecessário, muitas pessoas perdendo a bênção, porque fez aquele voto, mas não cumpriu aquele voto diante de Deus. Então, amados, o homem moderno, o homem do século 21, o cristão, mais precisamente falando, ele tem que ter um certo cuidado nessa parte, que é o cuidado na adoração, quando entrar na casa do Senhor, para prestar verdadeiramente um culto a Deus, onde Deus ele vai se agradar. Talvez este, amados irmãos, seja o motivo a qual muitas pessoas estão caindo da graça, da fé. Quando vai orar já não tem aquela unção, não tem aquela graça, não tem aquele poder, já não sente vontade mais de falar em línguas estranhas, já não sente vontade mais de falar o Espírito Santo, já não sente a graça e o poder de Deus na sua vida. Por quê? Porque falta reverência
quando entra na casa do Senhor. E nos dias de hoje nós vemos cada absurdo, amados. Pessoas que vão para o culto para reparar a vida dos outros, pessoas que vão para o culto para sondar o que vai acontecer naquele culto, né? Como que o pastor está, a pastora, a família do pastor está. Tem muita gente que vem para um culto, amados irmãos, e fica ali nas redes sociais, talvez conversando com outra pessoa, digitando ali o seu aparelho celular, e tem muita gente perdendo a bênção. E eu reparei nesses últimos dias, amados, tem muita gente que está ficando doente, muita gente que fica doente, né? Pessoas que vão para o posto, superlota lá o posto de saúde, porque falta de reverência a Deus, falta de ter um cuidado com a palavra do Senhor. Nós temos que prestar atenção nisso. Quando a gente consertar nessa parte, o Senhor ele vai começar a abrir as portas. O Senhor ele vai começar a prosperar. O Senhor ele vai começar a abrir as portas para aquele que tem buscado, prestado a reverência. Então, amados irmãos, essa passagem a qual nós acabamos de ler aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5, é uma passagem muito importante para a gente ter uma certa reverência diante de Deus, para que nós não possamos perder a nossa bênção. Que Deus abençoe, e fica aí a dica, né? Fica a dica para os irmãos. Que Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor, e até mais.